Então, pessoal, vou fazer mais um vídeo aqui e esse é quase como se fosse uma parte 2, não é, do vídeo que eu fiz sobre a pressão contra a confessionalidade reformada. Embora eu não estarei tratando aqui de confessionalidade, especificamente falando, mas eu diria que talvez um título apropriado para esse vídeo seria a luta pelo coração de nossos filhos, né? E por que eu estou falando sobre isso? Porque, basicamente, deixa eu até conferir se está gravando aqui, viu? Isso aqui não estou falando aqui, não está gravando nada não, está gravando sim. Basicamente, o que nós estamos observando, não é, no tempo de hoje é uma luta muito grande contra a família. Então nós sabemos da grande batalha cultural e espiritual que nós temos. Eu até fiz um vídeo sobre isso aqui. E como tentam desconstruir a imagem de homem e mulher, também tem um vídeo sobre isso aqui. Mas nós também percebemos, né, que existe um investimento muito grande, não é, dessas forças políticas, das forças de produção cultural, por exemplo, pelo coração dos jovens, não é? Das crianças. Então, todo esse investimento, não é? Eles fazem, não é? Eles insistem nisso porque eles sabem que tem resultado, tá? E a maneira como eles têm para conseguir serem atrativos é aquela velha maneira dos contos de fadas, né? Se você já assistiu João e Maria, você sabe muito bem que a maneira como aquela bruxa, né, da floresta conseguia manter ali João e Maria na sua casa era por causa do doce, né? Tudo era de doce ali, né? No quintal tinha coisa de doce, a casa era feita de doce, tudo era doce. E no fim o que ela queria era o mal, mas o doce que atraía aquelas crianças estava presente e isso realmente era muito tentador para elas. A maneira como hoje tentam roubar o coração de nossos filhos é também por esses tipos de doces, né? Ou seja, eles têm muitas maneiras atrativas, coloridas, docinhas para chamar a atenção de nossas crianças, de nossos adolescentes, de nossos jovens. E isso é muito claro, muito claro. De todas as formas possíveis, você pode imaginar realmente que há estratégias, não é, baixas, terríveis, para que o coração de nossos filhos seja tomado de nossas mãos, não é, para que os filhos não confiem mais em nós, não nos vejam mais como referência. Então, basicamente, pai e mãe perdem esse papel de referência na vida dos filhos. Esse é o objetivo dessas forças políticas e ideológicas, não é? E então eles coloquem nesse sentido outros referenciais para que eles possam se espelhar e seguir. Então é notório que a geração que nós estamos vivendo, os filhos querem parecer cada vez menos com seus pais e mais com seus artistas ou com aquilo que o mundo tem ditado para eles, com os modelos do mundo. Então é uma luta pelo coração de nossos filhos. Nós não deveríamos lutar por isso, porque são nossos filhos. Mas hoje, não é? Infelizmente, o apelo é tão grande que temos que lutar pelo coração de nossos filhos, tá? Então podemos pensar em algumas estratégias e algumas armas aí, não é? A estratégia da bruxa, digamos assim, não é? De largar doce nas crianças para que elas possam ficar realmente tentadas, desejosas e sigam nesse sentido o caminho deles. Podemos pensar, por exemplo, no grande problema do marxismo cultural, e como o marxismo cultural é danoso. Então você tem o marxismo funcionando de maneira geral na sociedade, com várias frentes, vários braços, é um polvo gigante, é um verdadeiro craque nesse sentido, não é? Com vários tentáculos tocando em todas as áreas da sociedade. Então o marxismo, no geral, por meio de feminismo, não é? As ideologias gerais, não é? Digamos assim, que tem a ver com sexualidade, não é? LGBT, que mais, eu não sei o que, não sei mais, eu não sei. Não é? Essas ideologias de revolução sexual, tá? E isso, digamos assim, é o doce da bruxa, tá? Isso é o doce da bruxa, porque é atrativo. Eles não investem tanto em sexualização de crianças e de adolescentes à toa. Eles sabem que isso é atrativo. Se você desperta isso rápido, é muito diferente, por exemplo, filmes que você tem violência, não é? Luta, guerra. Isso não é uma coisa tão danosa para a cabeça de ninguém, não é? Mas quando o assunto tem a ver com sexualização, com sexualidade, isso é provocativo demais. Isso desperta e torna as crianças precoces, tá? Então, o investimento deles não é à toa. Eles sabem que tem resultado, tá? E esse resultado são as dúvidas, são os desejos sendo despertados o mais rápido possível, não é? E então eles também dão caminhos para isso, não é? Para que os filhos tenham como escapar dos olhos dos pais, tá? Então, no sentido geral, nós estamos cercados por essas coisas, cercados. E muitos pais não perceberam ainda a batalha, não é, que estamos vivendo. Eles estão cegos, surdos, não conseguem ouvir
o grande barulho que isso faz. Mas o marxismo, então, no sentido geral, não apenas trabalha em frentes políticas, partidárias. Eu sei que tem pais... eu sou um cristão, então, por isso conservador, então eu não vou votar em partidos de esquerda, partidos comunistas, socialistas, que vocês já sabem quais são, não é? Eu preciso citar que PT é um partido socialista que apoia o comunismo, por exemplo, ou então PSTU e outros partidos, não é? PCO. Na verdade, os partidos brasileiros são basicamente de esquerda nesse sentido, não é? Então, às vezes os pais percebem isso e até se posicionam de maneira conservadora, fazem o seu papel de cidadãos e procuram até na eleição votar em quem se adeque mais aos princípios cristãos ou que nos dê pelo menos mais liberdade nesse sentido e não persiga a igreja. Isso é uma coisa positiva, só que isso aí é só um ponto, é só uma frente de combate, tá? Eu penso que o que é mais danoso é mais sutil, não é? E justamente porque é algo atrativo, a sutileza está aí, é atrativo, é belo aos olhos e, portanto, acaba sendo muito mais perigoso, não é? É como um copão de Coca-Cola bem geladinha, envenenada. Sabe? É gostoso, mas mata. Basicamente é isso. Aí o que acontece? Pensando em como o marxismo geral ataca, não é? E busca tomar o coração de nossos filhos, basta pensar. Nós já temos, além dos partidos políticos, movimentos sociais, não é? E temos os meios de produção cultural. Então temos, por exemplo, escolas, tá? As escolas são ambientes que não são saudáveis, eu digo escolas do Estado, não é? Não são saudáveis porque tem como propósito justamente tirar os filhos do ambiente familiar, não é? Para que eles não sejam supervisionados pelos pais e, portanto, ali, naquele ambiente, deixar os filhos livres com outras crianças que têm várias culturas diferentes. E então, meio que você estabelecer um tipo de nova geração na escola que não tenha preconceitos. Você sabe onde isso vai chegar, não é? Então o que acontece? Ali é um ambiente ruim, não é? Porque é um ambiente sem supervisão dos pais. A supervisão da escola não está preocupada com a moral, com a fé, não está preocupada com isso aí, tá? Tem uma ética, não é, a ser seguida, pouco até na verdade, mas para se preocupar com valores de verdade, escolas não vão dar isso para seus filhos. Não vão fazer isso. Mas criou-se a falsa sensação de que escolas foram feitas para isso, e não é a realidade. Além das escolas, não é, que vai culminar em faculdades também, que tem esse objetivo de deixar a coisa um pouco pior, digamos assim, a preocupação está não fora, não é? A maior, a mais sutil, está dentro de casa. Não é? E como? Quais são os doces da bruxa para atrair essas crianças, os adolescentes, os jovens? Justamente esses meios midiáticos de produção cultural. Irmãos, pensem, tá? Eu acho muito difícil que hoje uma pessoa não consuma, um jovem não consuma Netflix. Eu estou condenando o programa de streaming? Não é? Eu assisto, mas eu tenho filtros para isso. Eu sei o que eu vou assistir. E eu estou censurando aquilo que eu vejo que não condiz, não é, com a minha cosmovisão ou que é um tipo de promoção do mal. Eu tiro. Não sou obrigado a assistir aquilo. Acabou, então eu corto da minha vida. E minha família testemunha isso. Minhas filhas veem eu censurando algumas coisas. E para mim isso é positivo. Elas estão vendo uma atitude de censura daquilo que é mal. Então elas sabem disso. Mas, por meio da Netflix, por exemplo, você tem esses doces da bruxa, não é? Que são atrações como séries de heróis. Qual é o adolescente, o jovem que não gosta disso? Tem que ser uma pessoa muito alienada. Eu gosto. Então, animes, etc. E você está vendo que a Netflix, por exemplo, ela já tem um viés muito bem definido. Nós podemos perceber isso. Por exemplo, quando foi feito Cavaleiro do Zodíaco, para quem é um pouco mais raiz aí, né, do mundo dos nerds, década de 90, Cavaleiro do Zodíaco, para quem está um pouco mais atualizado, pode perceber que a versão que fizeram da Netflix foi um tipo de readaptação, não simplesmente para atingir um novo público, rejeitando o público anterior. O objetivo, não é, era realmente lacração. Era tentar empurrar por meio daquele docinho, digamos assim, algo ruim, não é? E mudaram, por exemplo, não é, um personagem, e não somente isso, deixar o desenho bobão, mas um personagem foi transformado em mulher. Entende? Isso não é à toa, pessoal. Não é à toa. E não somente isso, não é? A Amazon, com relação a, se eu não me engano, é Cinderela. Poxa,
eu não estou me lembrando da história, mas um fado basicamente é isso, né? Uma fada macho, né? Um fado. Entende a situação? Isso não é à toa. Eles estão tentando destruir ou desconstruir, tá bom? Os heróis da fantasia, aqueles que passavam valores para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. A mesma coisa nessa série recente do He-Man. Quem tem 35 anos de idade, 37, 33, assistiu muito He-Man na sua infância. Eu assisti, era muito divertido, não é? E o que acontece? Inclusive tinha no He-Man aqui no Brasil, não é? Eu esqueci o nome do dublador, mas sempre tinha um conselho que ele dava no finalzinho, eu lembro disso aí. Só que agora, o novo He-Man que fizeram, belo, bonito, isso impressiona, a imagem, o gráfico, tudo muito bem feito, uau, incrível. Só que fizeram um He-Man onde, na verdade, não é, pegaram a figura do Príncipe Adam, não é, que é o He-Man, e tornaram ele uma figura masculina tosca, idiota, ridícula, e fizeram uma ascensão feminina no desenho. Isso não é à toa, isso é proposital. Eu estou citando o He-Man e falando que é proposital porque isso está se repetindo em várias séries, em vários filmes, tá? No contexto do mundo dos heróis do mesmo jeito. Está havendo essa tentativa cada vez maior de diminuir a figura do homem, de descaracterizar o homem e ascender as mulheres, não da maneira correta, não é? Mas de uma maneira revolucionária, marxista, feminista, para acabar com a imagem de homem. E aí as pessoas vão aprendendo por meio desses docinhos que está tudo bem, está tudo ótimo, não é? Porque é só um desenho, é só um desenho, não é? É só um desenho. Aí pensar, por exemplo, no universo dos heróis, DC, Marvel, por exemplo, você vai analisar o filme da Viúva Negra, ou então, não só a Viúva Negra, mas o próprio filme dos Vingadores com a Capitã Marvel, por exemplo, você percebe que há um tipo de exagero, né, em empurrar as personagens femininas, né, para terem proeminência e serem supremas, absolutas, e os homens serem uns idiotas naquela situação. Isso é proposital. Não é à toa, não, é proposital. Proposital. Sabe? Chega a ser ridículo, não é? A apelação e muito triste, na verdade. E mais uma vez podemos perceber de maneira muito clara que isso não é uma atitude ou não são programações que tem a ver com uma simples evolução social. Não, isso é proposital realmente, não é? E o objetivo é justamente desconstruir princípios básicos que são nossos, não é? Que são nossos. O resultado, nós não vamos ver agora exatamente, não é? Mas esses valores negativos, tá bom? Que estão entrando na mente de nossos filhos, no coração deles, está pouco a pouco roubando o coração deles de nós, tá bom? E os conquistando de uma maneira muito baixa, não é? Tentando realmente eles, para que eles possam, de alguma maneira, dar preferência a essas novas ideologias, não é? A essa nova maneira de pensar, a essa cosmovisão mundana, e acabem, mesmo que de maneira sutil ou sem perceber muito, rejeitando princípios que são nossos, criando uma desconexão muito grande entre pais e filhos. Irmãos, a luta é essa. A luta pelo coração de nossos filhos. Nós precisamos estar atentos a isso, não é? Nós precisamos oferecer filtros bons e reforçar, não é? Reforçar com certeza o ensino, a edificação, a reflexão do Evangelho. Não é fácil não, mas não é fácil mesmo, eu entendo muito bem. Só que nós não podemos usar a desculpa da dificuldade para não fazer, nós precisamos realmente estar por dentro de tudo isso. Não é simplesmente parar de assistir. Eu não faço isso, eu assisto, por exemplo, eu vi de maneira muito gritante, né, Capitão América Guerra Civil, como que comunismo e capitalismo foram apresentados ali, certo? E foi muito claro isso, né? E parece que tem pais que não percebem que isso está sendo escancarado, entende? E a nossa situação atual hoje é essa. O que nós estamos vendo aqui em nosso país, essa guerra cultural, essa guerra para tomar o coração de nossos filhos, né? Que o mundo está fazendo, não é? Nos apresentam esse pano de fundo. Não é? A ideologia revolucionária, marxista, socialista, comunista, contra o pensamento, por exemplo, de livre mercado, ou o pensamento conservador. Tudo isso está acontecendo agora. Agora. Não é? E se nós não ficarmos atentos,
facilmente filhos de cristãos, não é? E já tem acontecido bastante isso. Tornam-se feministas, apoiadores de causas de esquerda, de pautas esquerdistas como o de MST, né, que é um tipo de movimento absolutamente criminoso, não é? E que promove a quebra, por exemplo, do 8º mandamento, tá? Para cristão que acha que isso é uma coisa bonita, não é? Isso promove a quebra do 8º mandamento, não furtarás, não é? E várias outras questões aí envolvidas, não é? Questões com relação à sexualidade, ou então aos filhos não terem mais uma opinião com relação ao mundo. Isso é um problema muito grande, porque, veja, por mais que eles estejam aqui, mas se eles não têm uma opinião contrária ao mundo, estão sendo coniventes com o mundo, não é? E nós precisamos lutar para que eles percebam a maldade, a malícia, percebam que é uma armadilha e possam também dizer, isso é errado. Não é somente nós, pais, dizendo isso. Não, nós temos que dizer. Mas temos que ensiná-los a perceber essas coisas. E como é que nós ensinamos a perceber essas coisas? Participando, estando com eles. Entendendo esse mundo dos heróis, esse mundo dos animes, esse mundo da cultura pop. Percebendo certas coisas que eles não têm maturidade para perceber. Identificar. Não tirar, dizer assim, não vou assistir mais. Não. Se não é uma coisa realmente tão escancarada, não é tão explícita com relação à sexualidade, tudo bem, mas quando tem alguma tentativa, alguma ideologia errada, alguma coisa sutil, pais que têm maturidade identificando isso, podem dizer, e ensinar seus filhos a interpretarem essas coisas, não é? E então perceberem a malícia, não é? Isso os dá a maturidade para conseguirem também filtrar muitas coisas, certo? Isso é importante, pessoal. O nosso tempo com nossos filhos ele é limitado pra caramba, tá? Às vezes o pessoal acha que dá muito trabalho. Quando começam a crescer, basicamente você vai fazendo uma contagem regressiva de quando vão sair debaixo das suas asas. Isso dá medo. E na verdade, esse tempo passa rápido demais. Passa rápido demais. Quem tem filhos adolescentes sabe. Passa rápido demais. Rápido demais. E se nós não aproveitarmos o hoje, não é, o agora, de maneira urgente para ajudá-los e seguir do lado deles, não é, discipulando de verdade, então, o que eles vão expressar lá fora quando não estiverem mais debaixo de nossa tutoria, vamos dizer assim, nossa tutela, não é? Nossa tutela no caso, não é? De nossa obrigação, vai ser algo totalmente diferente de nós. Não haverá conexão nenhuma. Eu não estou dizendo que seus filhos têm que ser você. Não, não é? Isso é óbvio, mas há algo que é nosso, que tem que ser transmitido para eles. Essa é a lógica de família, entende? Eles serem um tipo de continuidade nossa. Eles estão também levando o nosso legado. E assim por diante. Alguma coisa nossa deve ser levada por eles, não é? E eles vão ter a sua própria identidade, mas com algo nosso também. Mas se não percebermos isso logo, não é? Nossos filhos, ao crescerem, serão pessoas absolutamente diferentes e serão estranhos. Esse é um dos grandes objetivos, não é, do mundo de hoje. Das ideologias, políticas, não é, e etc., não é, por meio pelos meios de produção cultural. O objetivo é isso, é desconectar, é roubar o coração de nossos filhos, porque assim eles podem simplesmente serem soldadinhos desse sistema podre que vivemos aí, tá? Então, uma reflexão para você, pai e mãe, tá bom? Tenha juízo, não é? E desculpa aí pelo vídeo comprido, vídeo longo. Valeu, pessoal.